Ok, pessoal. Então, nós estamos vendo fila prioridades ou HIPs, né? E que são basicamente uma estrutura que nos permite organizar as prioridades. Aqui nós temos uma HIP máxima, né? Por baixo da HIP, embora tenha essa visualização de árvore, na verdade a HIP ela é um array, tá certo? E eu preciso desprezar o índice zero desse array. Se minha linguagem começa com array no índice zero, eu na verdade vou ignorar ele, colocar uma posição a mais e começar no índice 1, tá certo? E aí, quando nós temos uma heap binária, nós vimos que a gente pode alterar o valor da prioridade, baixá-lo, por exemplo, né? Então, por exemplo, no índice 2 está 85, eu vou botar 36 e a gente vai ver então que ele trocou ele com o maior dos filhos, desceu e chamou recursivamente para baixo e aí corrigiu o valor, tá certo? Nós vimos isso e vimos a função, opa, não é essa aqui, deixa eu mostrar os slides, que corrige com essa alteração que nós fizemos, né? Pronto, tá aqui ela. Nós vemos as funções esquerda, é duas vezes o índice I, a função direita, estamos lembrando, duas vezes mais um, e a gente acha o maior entre o índice I e a esquerda, guarda esse, qual o índice do maior deles na variável maior, depois compara quem está no maior com o índice da direita, tá? Sempre essa verificação, se for menor que o tamanho da heap, porque a gente só pode comparar a quantidade de valores que nós temos na heap, né? O vetor pode ser maior que a quantidade de elementos armazenados neles. E se acontecer do maior não ser o I, a gente troca o AI com o maior dos seus filhos e chama a heapfile para consertar, já que como a gente rebaixou o valor do índice I, como consertar isso daí, né? Tem que consertar para o nível baixo também. Com base tendo essa função, nós vimos que nós poderíamos pegar um vetor e construir uma heap. De que forma? É para I ter comprimento dividido por 2 de 1, corrige a heapfile, tá certo? Então isso pega um vetor que está com a chave de prioridade e organiza de uma para outra. Professor, mas eu tenho uma prioridade, mas ela é parte de um conjunto de dados maior. Então essa heap você vai fazer a comparação com o campo que você deseja, tá certo? E em geral as heaps você acaba armazenando quando você faz o container o nível de prioridade associado aos dados e os dados. Nota que eu não estou usando o termo chave. Por que eu não estou usando o termo chave? Porque aqui não é chave, aqui é prioridade. Então o que acontece aqui é assim, ó, ele vai pegar esse array aqui, deixa eu copiar ele, vamos usar ele mais uma vez, né? Vou botar aqui no meu arquivo de rascunho e aí ele vai ordenar. Não, perdão, transformar em heap. Observe que ele parte da metade, ele vai só vendo os filhos, o filho maior sobe e a chave vai consertando o heapfile, aí vai descendo os menores valores. E no final você tem o maior valor na posição 1 e os menores valores abaixo dele. Tá certo? Dúvidas, esclarecimento, tudo certo? Então deixa eu fazer de novo, porque eu falei um monte de coisa e você está. Eu queria mostrar a animação e acabei não mostrando porque estava compartilhando a tela errada. Tá certo? Estamos aqui, aí eu quero construir a heap. Ups. Ele vai fazer a animação e depois eu faço um passo a passo dela.
vamos fazer um passo a passo. Tem 10 elementos nesse array, então eu vou pegar a partir do 5, que é o tamanho da RIP sobre 2, voltando até o 1. Professor, meu vetor começa do 0, desloca eles uma posição à frente, tá certo? Aí vamos lá. Aí vai ver 19. Quem são os filhos do índice 5? São 10 e o 11. O 10 é 36, então ele vai corrigir isso daí. Corrigiu. Não tem mais ninguém além do índice 10, então parou aqui. Aí vai para o índice 4. 25, vê os filhos, são 8 e 9. O índice 8 com certeza é maior, então faz a troca. E aí ele vai ver se o índice 8 se está com algum problema aqui. Então, no caso não está, porque não tem filhos. E agora 26, está no índice 3. Os filhos são 6 e 7. Ele é o maior, então ele fica aqui. No índice 2 temos os 7. Filhos estão no índice 490, no 86. Aí ele vai pegar o maior deles, vai aqui. Aí a RIPFI está chamada, então ela vai corrigir isso aqui e vai ver os filhos deles, que é o 8 e o 9. 25 e 3, 25 é maior que 7. Aí ele vai trocar. Fez isso a índice 1, filhos 2 e 3. 90 é o maior dos dois, ele troca. Depois ele vai descendo 2 até achar a posição adequada. Alguma dúvida? Tranquilos? Me dê um sinal de vida, pelo amor de Deus. Tranquilo, professor. Tudo em ordem até agora. Tudo bem. Deixa eu fazer alguns comentários sobre esse pseudocódigo, tá? Sobre esses pseudocódigos, né? Temos 2 aqui. Essa conta a gente vai aprender a fazer quando voltarmos em janeiro, tá? O que eu vou lhe dizer é o seguinte: quantas chamadas recursivas ele vai fazer aqui? A quantidade de chamadas recursivas na pior situação tem a ver com a altura da árvore, tá? Então, a altura da árvore, na visão de árvore da RIP binária, é o log da quantidade de elementos dela. Então, isso aqui vai custar log do total de elementos para atualizar uma chave, tá certo? Então, é bem rápido essa atualização. Mas o mais interessante não é isso. Essa aqui, se você for ver, ela vai para metade do vetor, vai chamar uma função que custa log. Só que tem algumas peculiaridades. Então, desavisadamente, diz assim: olha, isso aqui passa metade do vetor, então vai ser n sobre 2 iterações, chamando a função que custa log. Isso aqui, então, vai custar log de n. Na verdade, não, tá? E aí eu vou chamar a atenção para essa animação que a gente acabou de ver aqui. Observe, na primeira vez que eu chamo a função, só vai ter a RIPFI, só tem um nível abaixo dela. Então ela não vai ser obrigada a ser log de n. Tá certo? Então para o índice 5 e o índice 4 só tem um nível abaixo dela. Então só vai ser chamada no máximo uma vez aqui. E ele não precisa chamar mais recursivamente, não tem nem como ele chamar mais recursivamente. Quando vai para esse, embora tenha 10 elementos, log de 10 na base 2 seja 3 um quebradozinho, não vai dar 3 chamadas recursivas. Vai dar 2, porque só tem 2 níveis abaixo. É o máximo que pode acontecer. E somente nessa primeira é que ele vai chamar as 3. Pode acontecer dele chamar as 3, que no caso desse exemplo vai. Nas demais situações não vai. Então, nessa história aqui, alguém fez umas contas com mais precisão agora. Tá certo? E quando fizeram a conta com mais detalhes, descobriram que esse rapaz aqui, como essa aqui é chamada para alturas diferentes da árvore, só vai custar, na verdade, o equivalente a passar 2 vezes sobre o vetor. É como se eu fizesse de 1 até n,
duas vezes. Uma vez e depois a outra vez. E esse é o custo máximo dessa função. Então, no fim do dia, para você pegar um vetor qualquer e reorganizar numa heap, o custo dele é linear com o volume de dados. Tá certo? Tranquilos? Existe uma outra forma, tá? De eu ficar construindo a heap. Que outra forma é essa? É como se eu visse isso como uma fila binária que começasse só vazia ou só com um elemento, e depois eu fizesse inserisse os demais elementos. Tá certo? Aí isso acaba sendo mais caro, mas muitas vezes é o que acontece na prática. Então, se eu quisesse começar assim, eu começo com 2, aí eu tenho que ver talvez que eu insiro se ele é maior. Eu tenho que ajeitar. Tá certo? O que vai acontecer aqui é que eu vou ser obrigado a ser. Talvez eu tenha que subir a árvore inteira, do nível mais baixo até em cima o tempo todo. Aí aqui sim o custo vai ser N vezes o logaritmo. Tá certo? Entendido essa parte. E por último nós vimos na aula passada, mas eu não dei a complexidade, nós vimos o heap sort. Deixa eu só achar ele aqui. Tá aqui, heap sort. Para ir do comprimento do vetor até o índice, a gente constrói a heap, isso aqui é linear. E para ir do comprimento do vetor até o índice 2, a gente troca aí com a índice com o primeiro índice, reduz o tamanho da heap e chama a heapfy no índice 1. Aí o que acontece? Aqui a gente tem um laço que vai ser executado uma vez para quase todas as posições do array, e a heapfy está sendo chamado sempre do ponto mais alto. Então isso aqui vai custar n log de n, que vai ser a mesma complexidade do merge sort e do quick sort. Tá certo? Ele é só um pouco mais lento que eles. Em geral, ele custa o dobro do tempo do quick sort, mas isso tende a ser muito menos do que o normal. Então deixa eu só botar aqui a animação pra gente ver. Só espera um pouquinho, está baixo. Ok. Pronto, deixa eu rodar aqui. Como é que ele faz? Ele sabe que o maior elemento é na primeira posição. Perdão, eu tô aqui no mudo. Vamos voltar. É que chegou uma pessoa do médico para ver uma coisa com minha mãe e tá o cachorro latindo. Não é estranho. O que acontece? Ele vai pegar o maior elemento que está na primeira posição e trocar com o último elemento na heap. Trocou, aí ele manda consertar o primeiro, já que ele trocou o maior com um dos menores, mas antes de ele chamar a consertar, ele reduz o tamanho da heap em 1. O que então se faz o quê? Quando você reduz o tamanho da heap em 1, ele não vai ver mais esse último elemento. Aí ele corrige o que ele botou lá em cima e repete o procedimento. Então esse procedimento tem velocidade comparável do merge sort, muito próxima, e escala bem com o volume de dados. Tá? Ele não vai passar muito do tempo do merge sort,
ele vai escalar na mesma taxa de velocidade de volume de dados, então acaba sendo tranquilo usar ele também. Em especial se estiver lidando já com fila de prioridade, a gente tem um ganho nisso. Tá bom? Visto isso tudo, vamos voltar para os pseudocódigos aqui meio que em ordem, tá? Então, nós vimos isso aqui, Hipfire. Nós vimos construir a massa hip máxima. E nós vimos o hip sort. Aqui é a parte da equação para mostrar aquele laço todo postal de N, eu não vou passar por isso hoje não. Normalmente nem passo mais, mas está no livro, se alguém quiser ver, tá ali as contas. Faça ele com lápis e papel algumas vezes para se acompanhar, porque demora um pouquinho para entender. Tá certo? Mas está de boa. A próxima etapa é outras funções para consertar a RIP. Aquela animação que tinha nos slides. Quando eu quiser, se eu quiser saber que é uma maior prioridade, essa é fácil, vai custar, é só um retorno, a gente vai ver como. Tirar o máximo e depois inserir um elemento quando você já tem uma RIP, uma fila de prioridade de andamento. E depois aumentar o valor de uma chave, a gente vai ver como reduzir. Se eu quero saber a prioridade máxima, retorne a índice 1 e tranquilo. Né? Não tem problema aqui. Tirar o maior elemento. Se eu não tenho elementos guardados na RIP, tem um erro, senão eu guardo esse dado numa variável maior, boto o índice do último ali, reduzo o tamanho da RIP e chamo a RIPFire para consertar. Um retorno maior. Alguma dúvida? Oh meu Deus do céu, eu estou mostrando de novo a guia errada. Eita, mas hoje eu estou ruim. Desculpa, gente. Vamos aqui de novo. Se o tamanho da RIP, se eu não tenho elementos guardados na RIP, ele está dando um erro de deflow, mas você podia simplesmente retornar um nulo também. Se não, você guarda o dado nessa variável maior, pega quem está na última posição na RIP e joga para a primeira. Está sobrescrevendo, está porque eu já guardei quem estava lá no índice 1 antes. Tá certo? E depois manda ele consertar o índice 1, já joguei um novo elemento ali. Depois ter reduzido o tamanho da RIP e retorna o maior elemento. Alguma dúvida? Oi, pronto. Ele vai pegando sempre um elemento e joga para o final. Quando é ordenação, sim. Quando você quer tirar, você guarda o maior na variável, pega o último elemento, joga para o primeiro e chama a função de conserta. Tá certo? Pronto. Dúvidas? Tranquilos? Às vezes essa função de consertar, o pessoal também tem um outro apelido para ela, afundar. Eles veem a árvore como se você fosse um mar. Quando você está descendo na árvore, da raiz até uma das folhas, ou no meio do caminho, ou em direção às folhas, você está afundando. E se você estiver num nó intermediário ou numa folha indo para cima, você está nadando para a superfície. Tá certo? Então a gente vai ver um pouco essas funções, a gente começa a ver o código em Java disso daqui, com a diferença que o código Java tem um redimensionamento quando estiver muito cheio. Aumentar uma chave, tá certo? É quando isso aqui vai ser útil quando eu quiser inserir um elemento. Quando eu for aumentar uma chave, por exemplo, eu quero aumentar a prioridade do índice de quem está no índice I para cá. Se K é menor que I, a chave é menor, retorne, ou você pode chamar a hipfire em vez disso, né? Altera o valor e chama consertar para baixo e retorna de todo jeito. Mas se a chave for igual ou maior que quem está no índice I, você faz a prioridade do índice I igual a K, enquanto I maior que 1 e
i for maior que a chave, a prioridade do pai, você vai fazer, vai trocar o i com o pai, porque quem está no pai tem que ter prioridade maior que quem está no filho. E aí você vai pro pai. Deu para ter uma ideia disso aqui? Vamos ver a animação. Vou transformar isso aqui numa RIP. A gente pode trabalhar. Agora estou em RIP. Vamos ver isso aqui na forma de árvore, tá? Se eu quiser aumentar, né? Por exemplo, a chave do índice 5 está 19, vou aumentar para 80. Tá certo? Então, quem está no índice 5, eu quero essa chave indo para 80. O que é que vai acontecer? Essa chave aqui, ela tem que está no índice 5, ela tem que ser menor que a que está no índice 2. Como ela está maior, esses dois vão ter que trocar de posição e eu vou testar para cima. Trocou, aí eu troco o i pelo pai de i e eu verifico. Entenderam? Pronto. Eu vou fazer um outro exemplo. Vou pegar esse 3 que está no índice 9 e vou botar para 81. Eu quero que ele está no índice 9 e eu quero que ele vá para 83. Pronto. Um pouco mais acima de 80. O que acontece? 83 é maior que 25. Então os dois vão ter que trocar de posição. Depois 83 é maior que 80, esses dois vão ter que trocar de posição. Mas 83 é menor que 90, então ele não vai trocar ali. Alô? Ok? Mas como isso está sendo feito? É esse código, esse pseudocódigo aqui. A prioridade do índice, né, recebe o novo valor de prioridade, enquanto i maior que 1, ou seja, eu não cheguei na raiz, e a prioridade do pai é menor que a prioridade do filho, eu troco a i com a do pai. E aí eu atribuo i pela função pai. Você se lembra como é a função pai? Vou escrever aqui no chat, né? Pai de i, ela o que ela faz é ela retorna e dividido por 2, o piso disso, né? Então, essa linha 8 está dividindo o índice por 2 o tempo todo. E o efeito que a gente tem disso daí é nessa árvore, você está subindo nessa árvore. Aí, numa árvore desse jeito, que está preenchida com a seção do último nível, o máximo que você pode subir é o número total de dados que você tem na árvore. Entendidos? Então é relativamente rápido atualizar isso daí. Alguma dúvida? Não. Deixa eu abrir aqui um código de fila de prioridade para a gente começar a dar uma olhadinha nele. Será que é isso aqui? Aqui é um hip sort, né? Aqui vai ter. Diga, Cleiton. Professor, uma dúvida. Quando bota um número tipo 87 no ramo da direita,
ele continua no ramo da direita ou iria para o ramo da esquerda? Você está querendo alterar uma prioridade ou você quer inserir um novo dado com essa prioridade 87? Iria inserir, no caso. Pronto. Quando você vai inserir, você não insere como se fosse uma árvore binária. Você insere no próximo índice. Lembre que isso é um vetor que está por baixo, né? Então a gente está dando tempo como árvore, mas é esse vetor. Então se eu for inserir um elemento, ele vai ser inserido no índice 11. E esse índice 11 corresponde ao filho à direita do 5. Então se eu for inserir aqui esse índice 87, pronto, 87. Aí ele vai inserir aqui como filho do 5, porque é o próximo índice do array. E aí ele vai ter que subir essa chave usando essa função de correção. Entendeu? Entendi, professor. No caso, é organizado através dos índices, né? A inserção não é como aquela árvore de busca binária, é uma inserção no array. Então ele vai ocupar o próximo índice vazio, isso é indicado pelo tamanho da heap. Tá bom? Tá certo. Então, de posse dessa função que aumenta a chave, é que a gente faz essa de inserir a chave, um novo elemento. Tá? Então vamos inserir um novo elemento. Só um exemplo dos slides de como funciona. O que acontece? Aumenta o tamanho da heap, né? Para que eu veja um novo índice nas minhas contas de correção. Inicialmente eu boto a prioridade desse novo elemento para menor que eu consigo colocar na minha linguagem de programação, tá? Ou um valor negativo. E aí eu uso aquela função de aumentar a chave. Aumentar a chave para um novo valor, no caso, por exemplo, quando a gente fez aqui, né? A gente inseriu, deixa eu compartilhar aqui na animação. Quando foi para inserir o 87, lembram? Então a gente inseriu 87, na verdade não entrou como 87, entrou como valor menor que eu podia colocar. Aí depois eu chamei a aumentar a chave, que colocou a prioridade como 87. E aí ele vai agora, enquanto i maior que 1 e quem está a prioridade do índice for maior que a prioridade do pai, vai trocar os dois de posição. Pronto. Então essa aumentar a chave também é usada na hora de você inserir o elemento ali. E isso custa a altura da árvore da percentuação, que é um logaritmo, né? Então isso aqui, lembrando sempre que o logaritmo é uma função que cresce muito devagar. O logaritmo de 1000 é 10, o logaritmo de 1 milhão na base 2 vai ser perto de 20, por volta de 20. Então, observe, de 1000 para 1 milhão eu só aumentei 10 iterações, 10 chamadas recursivas, ou 10 iterações do laço enquanto ali. Então é muito rápido isso aqui, tá? Tá certo? Então vamos dar uma olhadinha no código disso daí no Sublime. Chegou, né? Tá aqui a minha classe heap, né? Ela vai trabalhar com comparáveis. Ordenamento, tá? Pega o tamanho do vetor para indicar o tamanho do vetor sobre 2, enquanto k maior ou igual que 1 vai decrementando e ele vai chamar o sync, tá certo? Aí essa função sync é aquela que conserta para baixo, só que aqui em vez de estar recursiva, tá certo? Ela está da forma iterativa. Então, enquanto duas vezes o índice que eu vou mexer for menor que n, ou seja, enquanto eu puder acessar os filhos, o filho à esquerda é duas vezes, né? Se j é menor que n e quem está no índice, ele está vendo um menor entre o filho à esquerda e o filho à direita, tá? Se o filho à direita for maior que o filho à esquerda, ele incrementa o j, tá certo? Então ele vai ter no índice j o maior. Se, tá certo,
Aqui é uma negação. Se quem está no índice K não for menor do que quem está no índice J, ele quebra o laço e não faz nada. Se for menor, então o índice K, que é o índice que a gente está consertando, você troca ele com o índice J e agora K vai para J. Certo? Então isso aqui é uma outra forma de eu escrever aquela Hipfy. Né? Deixa eu até... Se fosse a Hipfy, não vou nem botar static, né? Os parâmetros seriam os mesmos, né? Aí como é que seria ela? A gente tinha feito esquerda, né? É igual a 2 vezes K. Isso. Direita é igual a e a gente fez o quê? Se, né? Esquerda menor ou igual que N e só botar isso aqui no parênteses menor. Na minha filtrabilidade, o índice esquerda, comparação com o índice K, a gente fazia maior. Maior, recebe K, else, maior, recebe L. Fiz esse if else, né? Deixa eu botar umas chaves que eu sei que vocês estão mais... Pode ser assim, mas eu sei que vocês estão mais acostumados com as chavezinhas, né? Então vamos fazer assim. Deixa eu ver. Aí faz o outro if direita menor ou igual que N e que está no índice maior for menor que quem está no índice da direita. Deixa eu botar os parênteses a mais aqui, né? Nesse caso, agora ele não vai no maior, eu chamei de esquerda aqui. Maior. À direita. Por fim, if maior diferente do índice K, que é o índice que eu estou trabalhando, né? Eu faço um swap. Chama a Hipfy Esse seria o código da Hipfy. Ele simplificou porque observe que esse N, né, é o tamanho da hip e olha o valor da esquerda à direita. Então
enquanto 2K é menor que N, ele vai ver aqui, ó, J igual a 2K, tá certo? O que eu não gostei aqui é que você não sabe se você tem um J mais 1. Essa é a parte que eu não gostei, mas acho que dá pra trabalhar com isso, né? Aí ele descobre o maior, em vez de fazer entre esquerda e o K, ele faz o maior entre esquerda e direita. Tá certo? Ah, tá aqui, eu entendi agora o que ele fez. Se o J for menor que N, agora faz sentido. Tá? Porque aqui é menor ou igual. Então, se o J for menor que N, então ele pode ter um filho à direita. Aí ele compara os dois, tá certo. Se o maior for da direita, ele incrementa o J. E aí ele compara o índice que ele quer, que ele diminuiu o valor, com o maior dos filhos. Se o índice que ele modificou ainda for maior que os filhos, ele dá o break, quebra o laço e sai. Se não, ele troca o índice K com o índice J e K recebe J. Eu vou até depois, 3 de janeiro, atualizar meu pseudocódigo para esse daqui, tá muito mais compacto. Dúvidas? Tudo tranquilo. Eu confesso que dessa vou ver se eu consigo na internet ou em algum canto um som de grilinho tocando para quando não tá tranquilo não. Tudo bem? Vou pegar um som de grilinho, porque quando ficar um silêncio arrebatador desse, eu cri, 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 cri. Algum problema? Não, né? Tudo tranquilo, sem dúvida. Ótimo. Vamos ver a outra que é a corrigir, né? A LED está aqui, a troca está aqui, tudo que sabe fazer, tá? E cadê a que compara para cima? Não está aqui, é porque aqui é só um hip sort. Aí ele está só fazendo isso. Tem uma priority query em algum lugar aqui. Ah, tá aqui. Pronto, priority query. Int n, tá? A fila de prioridade. Não sei porque ele fez um reverso, mas tá aqui as chaves, tá certo? E aí ele tá fazendo esse trabalho com esse outro índice aqui, com o inverso. Depois a gente toca nisso, tá bom? Vamos ver primeiro a fundar e a afundar é exatamente o código que nós vimos, tá? E aquela nadar, pronto. Eu alterei o índice K. Aí eu vou ver se ele é em relação ao pai. Enquanto K for maior que 1 e quem for o pai for menor que quem está no índice K. Eu troco os dois de posições ou para o índice K. Tá certo? Pronto. Essas são as duas funções principais. Aí a gente pode falar nas demais, né? Inserir, incrementa o tamanho da RIP, a prioridade de I recebe N e ele anota as chaves. Esse aqui eu tenho a impressão que ele está fazendo é o seguinte: ele está anotando em cada índice qual é a chave que ele. Para cada índice qual é a chave que ele colocou ali. Eu não vou mexer com isso aqui não, tá? Mas vamos ver. Pronto. Ele inseriu a chave no final. Tá aqui. Tá certo? E inseriu essa chave, aí o que ele faz? Chama nadar. Quem é nadar? Nadar é aquela ir para cima, corrigindo. Então ele está aqui, opa, nadar. Enquanto eu chamar aqui enquanto o pai estiver chamando melhor que o filho, troca os dois. Tá certo? E aí com isso ele fez a inserção. Tá bom?
índice máximo, quer pegar o máximo, retorna o índice I. E depois, se quiser a chave do máximo associada, está aqui. Quando você quer remover alguém, o que você faz? Você guarda nesse valor aqui, a prioridade, troca que está no índice 1 com o tamanho com o último índice e decrementa o tamanho do último índice. E aí você chama Hipify descendo. Tá certo? Aí ele corrige os índices dele e retorna que ele colocou lá. Tá bom? Quer aumentar um valor, ele altera e depois vai corrigir para cima. Tá? Quer decrescer um valor, ele altera a chave e vai afundar para baixo. Quer alterar e não quer dizer o valor. Se for menor que o atual, você chama essa função. Se for maior que o atual, você chama outra função. Tá? Para pagar uma dada chave, ele guardou nesse variável que picou a chave, aí ele troca esse índice com o último e faz tudo que tem que fazer, ou corrige para baixo, corrige para cima e retorna. Tá? Alguma dúvida? Não. Eu vou começar na próxima aula a ver aplicações dessas HIPs, tá certo? Então a gente vai ver uma aplicação bem besta que é caminho mais curto. Vocês se lembram disso de grafos, né? Mas por hoje eu vou parar, porque eu teria que ir para um novo assunto, apresentar todo um novo conteúdo. Aí eu vou deixar vocês descansando a cabeça com isso aqui. E a gente se vê semana que vem, tá bom? Então eu vou parar a gravação.